Bom dia, boa tarde, boa noite, integrantes do CPU. Meu nome é Vitor, eu estou aqui para fazer a lista de exercícios que foi passada a vocês do curso. E eu vou fazer as três questões que englobam a lista do Big Crowd. Bom, vamos lá para a primeira questão, a questão 1060, de números positivos. Faça um programa que leia seis valores. Esses valores serão somente negativos ou positivos, e a seguir mostra a quantidade de valores positivos digitados. Bom, percebam o seguinte. Todas as vezes que esse programa for executado, ele vai sempre ler seis valores. Então, é interessante que vocês percebam que vai ter uma linha de código no nosso programa que vai ser sempre executada seis vezes em todas as execuções. Então, vamos lá. Eu vou primeiro criar uma variável aqui chamada numPositivos, que ela vai semanticamente representar a quantidade de números positivos que foram digitados. No começo do código, nenhum número foi digitado, então nenhum número positivo foi digitado também. E ela vai ser incrementada todas as vezes que sair um número positivo digitado pelo usuário. Eu vou criar outra variável que vai ter um valor lógico de uma constante, que vai ser a variável valores, que vai ter o número 6. Ou seja, eu estou querendo dizer aqui que o programa vai sempre ler seis valores. Então ele serve basicamente como uma constante, por isso que eu fiz esse comentário aqui em cima. Vamos fazer aqui um loop for i in range valores, ou seja, for i em range 6. Ele vai executar essa linha de código sempre 6 vezes. E o que, ele vai fazer? Bom, ele vai pedir o número do usuário, ou seja, vai dar um input. Porém, como vocês vão ver aqui agora, aqui não, desculpa, nessa tela aqui, dos exemplos de entrada que o próprio Bcrowd deu, tem tanto os números que são inteiros como números que são decimais. Ou seja, eu tenho que forçar que esse número aqui digitado seja sempre um float. Seja um valor que possa ter números decimais, mas também não possa ser uma palavra, por exemplo. E se esse número aqui for maior do que zero, a variável num positivos vai ser somada a 1. E é isso. Todas as vezes que o usuário digitar um número, ele vai fazer essa verificação e vai somar se quando necessário. No final das contas, a gente vai printar aqui a quantidade de num positivos que representam os valores positivos. Vamos rodar aqui. Menos 6, 3, 10, menos 2, 15 e, sei lá, menos 5. Então, são três valores positivos e, de fato, foram três valores positivos que foram digitados. Eu vou enviar agora essa questão aqui para o Bcrowd e vamos ver se vai dar accepted mesmo, né? Aceito. Bom, vamos para a segunda questão agora. Questão de intervalo 2. Ela pede para você ler um valor inteiro n, e esse valor vai ser a quantidade de valores inteiros que serão lidos em seguida. E pede no final para você mostrar quantos desses valores estão dentro do intervalo 10-20 e quantos estão fora. O intervalo 10-20, lembrando, ele compreende tanto os valores que estão de fato entre eles, como também 10 e 20. Então 10 e 20 estão dentro desse intervalo. Vamos começar, né? Primeiro, como ele pede para você sempre ler um número de quantos outros valores vão ser digitados. Então eu vou criar uma variável aqui, valores digitados, que vai ser igual ao input do usuário. Porém, esse input tem que ser sempre um número inteiro, né? Então vamos forçar para que esse input seja sempre um int. Então eu vou fazer um loop for aqui, for in range valores digitados, e ele vai executar esse comando, esse bloco de código, sempre a quantidade vezes a quantidade da variável de valores digitados. E tem outra coisa que a gente precisa fazer antes, que é o seguinte: ele na questão ele está pedindo para você de fato ver quantos valores estão dentro do intervalo e fora. Então a gente precisa de duas variáveis que representem isso. Ou seja, eu vou criar aqui uma variável que se chame dentro,
que vai ser começar com 0, e uma variável que se chame fora, que vai começar com 0 também. E elas vão representar a quantidade de números que estão dentro e fora do intervalo. Novamente eu vou pedir o input do usuário. Num vai ser igual a int input. Se num for maior ou igual a 10 e num for menor ou igual a 20, ou seja, está dentro do intervalo 10, 20, dentro vai ser mais igual a 1, ou seja, vai ser incrementado em 1. E else, ou seja, quando ele estiver fora desse intervalo, fora será incrementado em 1. No final a gente vai printar aqui a quantidade de valores que estão dentro e fora, né? Então eu vou ver a formatação certinha do bcrowd. Dentro, in e print, fora, out. Vamos executar aqui para ver como é que tá ficando, né? Vamos lá. Vou botar 4 valores: 1, 12, 20 e 90. To in, to out, mesma coisa que tá aqui no bcrowd. Vamos enviar essa resolução aqui para a plataforma para vocês verem que de fato está dando certo. E rufem os tambores. A questão foi aceita novamente. Então vamos lá para a nossa última questão, a questão de quadrantes. O programa pede para que vocês escrevam um programa para ler as coordenadas de uma quantidade indeterminada de pontos. Já vão pensando aí. No sistema cartesiano. Para cada ponto, escrever o quadrante a que ele pertence, e o algoritmo vai acabar quando pelo menos uma das coordenadas for nula. Vamos analisar os exemplos de entrada para a gente entender qual foi a lógica da saída. Quando os dois valores são positivos, quer dizer que o ponto no cartesiano vai estar no primeiro quadrante, então ele vai printar primeiro. Quando o x é positivo e o y é negativo, está no quarto quadrante e vai printar quarto. Quando os dois valores são negativos, está no terceiro quadrante. E quando o valor de x é negativo e o valor de y é positivo, está no segundo quadrante. E é exatamente isso aqui que está printando. Quando um dos valores é zero, pode ser tanto x ou quanto y, ele não vai printar nada e vai encerrar o programa aí. Bom, vamos lembrando das outras questões que a gente fez. A gente tinha sempre um valor determinado de iterações, que não é o caso agora. Então, pensar numa variável contadora, eu não vejo como a melhor ideia para fazer essa questão. O que a gente deve fazer é um while true, que vai rodar indeterminadamente até que uma condição seja satisfeita. E dentro dessa condição, vamos dar um break, aquele comando break, que vai parar o loop do while. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo que o input são de dois inteiros, né? São sempre inteiros, diga-se de passagem. Então a gente vai fazer aquele... Deixa eu botar aqui, vamos lá. Num é igual a... Num 1 x e y é igual a input.split. Esse split, já vocês sabem disso, é para justamente tirar os espaços. E nesse caso ele vai armazenar o primeiro valor na variável x e o segundo valor na variável y. Só que, como eu disse, esses valores sempre tem que ser inteiros. Então x tem que ser igual a int x, e y tem que ser igual a int y. Bom, vamos lá. Já deu input, né? Então, primeiramente, vamos fazer aquela condição de parada. Se x for igual a 0 ou y for igual a 0, vai dar o break. Ou seja, ele vai parar a execução. Depois a gente vai para as nossas verificações para printar para o usuário. Se x for maior que 0 e y for maior que 0, print primeiro. Lembre-se da formatação, tem que estar certinha para o bcrowd aceitar, né? Elif, ou seja, else if x for menor que 0 e y for maior que 0, ele vai printar segundo.
De novo, vamos agora verificar se os dois são menores do que zero, ou seja, y menor que zero, print segundo. Segundo não. Ó, nesse caso foi um erro besta aqui, mas não serve muito aprendizado, mas paciência. Vamos lá, elif x for maior do que zero e y for menor do que zero. Vamos printar agora o quarto quadrante. Bom, e é isso. Vamos rodar aqui, vamos ver como é que tá. Vamos lá. Vou digitar agora dois valores. 1 e 2. Tá no primeiro quadrante. Menos 2 e 1. Tá no segundo quadrante. Menos 3, menos 9. Tá no terceiro quadrante. 9 e menos 1. Tá no quarto quadrante. Menos 6 e 7. Segundo quadrante. 9 e 0. Ele vai parar, porque tinha que parar. Vamos copiar aqui e jogar na plataforma do BigCrowd. E é isso. A minha parte acabou por aqui. Vou dar a palavra para Lucas. Ele vai resolver as questões do Colab. E é isso. Valeu. Bom, nessa questão, o professor quer calcular a média dos alunos dele. E como entrada, a gente tem primeiro o número de alunos que vão ter a sua média calculada. E depois o nome e 3 notas desse aluno para cada aluno que vai ter a sua nota calculada. A gente pode começar criando uma variável chamada quantidade de alunos. E essa variável vai ser igual ao input do usuário. Vou colocar como digite a quantidade de alunos na sala. E esse valor aqui vai ser interpretado como um número inteiro. Certo? Agora a gente pode fazer um for loop para a quantidade de alunos na sala. E para isso a gente pode usar o range. Depois eu vou pedir o input novamente do usuário. Dessa vez vai ser digite o nome do aluno e suas 3 notas. E esse valor aqui ele vai ser separado, como por exemplo, a gente tem aqui essa entrada de exemplo, vai ser separado por espaços. Então, para isso, a gente vai poder usar o split para poder separar os valores por espaços, pelos espaços. E a gente vai declarar 4 variáveis que vão ser os 3 valores separados por espaço, que vai ser, o primeiro vai ser nome, o segundo vai ser a primeira nota, o terceiro vai ser a segunda nota, o quarto vai ser a terceira nota. Certo? Porém tem um problema, a gente vai querer calcular a média. Por exemplo, eu já vou criar logo a variável aqui da média, que vai ser igual a o valor da primeira nota, mais o valor da segunda nota, mais o valor da terceira nota, tudo isso dividido por 3, certo? Para calcular a média das 3 notas. Porém, esses valores de nota estão sendo interpretados como strings pelo nosso programa, por padrão. E para a gente consertar isso, a gente pode dizer que nota 1 é igual a float nota 1. E a gente tem que usar float aqui, porque é um valor com casa decimal. Nota 2. E nota 3 é igual a float nota 3. Certo? Depois disso, basta a gente escrever o nome e o valor da média, que nem a gente tem aqui, né? Usar chaves, escrever nome, if média é igual a, e a média. Deixa eu só ver se eu... Não usei acento. A média sim. Certo? Porém, ele fala aqui em cima que a média deverá possuir uma casa decimal apenas. E, por exemplo, nesse primeiro exemplo, João, o valor não é 4.8, é 4.8333333. Para a gente separar isso, a gente pode usar aqui dois pontos, ponto 1, F, para cortar a partir da primeira casa decimal. Se a gente rodar isso, deve dar certo. Vou colocar 4, mesmo valor de exemplo. A gente já diz aqui, João, média 4.8. Paula, média 6.2.
Fernanda, média 10. Sandro, média 3,9. E é isso. Alternativamente, a gente pode, ao invés de criar uma linha para cada uma das notas, a gente pode botar nota 1, nota 2, nota 3 é igual a float, nota 1 é float, nota 2 e float, nota 3. Para ficar menor o código também. Bom, nessa questão, a gente vai receber como entrada o nome de diversos países e vai ter que dizer qual é a soma do número de vogais de cada um desses países. A gente pode guardar o valor do total das vogais numa variável e o valor inicial vai ser zero, e quando a gente for contando, a gente adiciona a esse valor. O primeiro valor de entrada que a gente recebe é o número de países que a gente vai ler, que a gente vai contar as vogais. E eu posso criar aqui uma variável chamada quantidade de países. E ela vai ser igual ao input do nosso usuário. Vou escrever aqui, digite a quantidade de países. E, bom, a gente vai ter que checar se... A gente vai ter que checar se cada letra no nome desse país é uma vogal. Porém, o computador não sabe o que é uma vogal. Por isso a gente tem que dizer para ele o que é uma vogal. São muitas aqui. Eu vou colocar a, e, o, uma string com todas as vogais, para a gente poder checar se um caractere ele está dentro dessa string de vogais. Bom, a gente pode começar fazendo um loop na quantidade de países, aqui, que nem na última. E a gente vai receber o nome do país. Deixa eu ver aqui, digite o nome do país. E aí a gente vai fazer um loop para cada letra nesse país. E aí o que a gente vai fazer é checar se essa letra está dentro dessa string. Se tiver, é porque é uma vogal, que aqui a gente tem todas as vogais. Então, if letra em vogais. Caso isso for verdade, a gente vai adicionar 1 para essa variável aqui, total. Total mais igual a 1. Então, quando ele chegar aqui na Argentina, ele vai checar letra por letra. Primeira, ele vai checar se está dentro dessa string e tá, vai adicionar 1. Depois não vai estar e assim por diante. Agora, basta a gente escrever, nem aqui o exemplo de saída. Total de vogais é igual a e total. Vamos rodar. De quantidade de países, eu vou fazer igual o exemplo de entrada. Argentina, Bélgica, Chipre, opa, e Brasil. Total de vogais vai ser igual a 11. É isso.